Pessoal, só um minutinho que o pessoal tá dizendo aqui que tá sem som. Jonas, por favor, veja aí a questão do som para nós. Se quiserem ir compartilhando a tela. Veja aí a questão do som para nós. Engraçado aqui que eu vi que cortou o som só de vocês, porque a minha voz tá saindo no YouTube. O Jonas falou para tentar sair e voltar. É, para vocês tentarem sair e entrar. Música para mim ainda. Quando nos derem ok, a gente começa aqui. Pode começar, Jonas. Já tá com uma música de sexta-feira aí, ó, Jonas. Pode começar. É que tem um delay no YouTube, pode... Ah, tá legal. Ah, tá certo. Então, boa noite, pessoal. Eu só vou complementar um pouquinho a apresentação do Pedro, que apresentou a nossa equipe, e não deu tempo da gente mandar, mas essa semana a gente tem 2 novos integrantes, que é o Heitor e o Matheus. Então, hoje, além do Felipe, a Gabi e a Mônica, tem mais os 2 meninos que começaram hoje. E também essa semana. E a gente queria agradecer, né, ao Pedro, a Lúcia, a Gabriela pelo convite. A gente diz que agora tá tão mais fácil a gente se conectar, né? Mas a gente gostaria muito de estar aí fisicamente, espera poder estar, né, no futuro, conhecendo vocês mais de perto. Bom, então a gente preparou um material para mostrar para vocês desses anos que a gente está praticando arquitetura, e eu compartilhei a minha tela, só me deem um ok se vocês estão vendo ela. Confirme só. Sim. Sim? Tá bom. Então eu vou botar aqui no tela cheia. Pronto. Bom, então assim, só retomando aí, o escritório, a gente fundou o nosso escritório no final de 2010, quando a gente estava finalizando a graduação em arquitetura pela URGS,
Então, a formação original nós éramos em 5 sócios, e hoje somos em 4 sócios arquitetos, que sou eu, Ana Cristina, a Ana Carolina, o Gabriel e o Mário. E aí a gente tem uma equipe junto com a gente aí, né? O Felipe, que tá numa transição, né? Ele já está saindo da nossa equipe, a Gabriela, a Mônica, o Matheus e o Heitor, são os novos integrantes. E a gente propõe fazer uma arquitetura que, além de servir aos nossos clientes, aos nossos contratos, que ela também tenha algum significado, né? Não só para quem está nos contratando, mas também para nós. Assim. Então, é uma busca incessante disso, e a gente acaba refletindo sobre todas as características que devem ser consideradas quando a gente faz um projeto. Então, dentro desse contexto assim, de prática reflexiva que a Ana trouxe, a gente trouxe para vocês assim, uma reflexão mesmo sobre esses dois conceitos, sobre a ideia de tempo e controle na arquitetura. Então, essa imagem é uma imagem do Goya, que a gente gosta muito, que é o Saturno devorando um filho. Né? Saturno é o nome latino para o Cronos, que é o deus do tempo. Então, essa imagem do tempo como algo que a tudo devora. Né? E daí a gente selecionou, a gente fez essa reflexão, a gente monta essa palestra principalmente para estudantes, né? A gente está falando com profissionais e estudantes, mas principalmente para os estudantes, que são pessoas que estão se preparando para entrar na vida profissional, e que um semestre na faculdade ele tem mais ou menos 100 dias letivos. Né? E esse é o tempo que eles têm para desenvolver um projeto, um anteprojeto, e às vezes de programas complexos, como de centros culturais, de museus, de edifícios grandes, né? Edifícios de escritórios, e tudo condensado nesse período aí de mais ou menos 100 dias. E daí a gente trouxe alguns exemplos de edifícios que estavam sendo construídos enquanto a gente ainda era estudante ou acabando a graduação, que mesmo edifícios que não são tão grandes como o Instituto Ling, em Porto Alegre, do Isaiah Weifeld, ele demorou 6 anos para ser construído. A Orla do Guaíba também, que é uma orla, que é um projeto urbano bastante extenso, também 6 anos. O Museu Iberê Camargo, né, a Fundação Iberê Camargo, talvez seja a obra de maior referência de arquitetura contemporânea em Porto Alegre, levou 10 anos para ser construída. Né? E a gente acaba acostumando a ver, sempre analisar a obra pronta, né? E a gente nunca olha para trás e vê quanto tempo isso durou, né? Esse processo todo durou, desde o início da concepção inicial, assim, do programa de necessidades até a conclusão da obra. E quando a gente observa esse período, a gente vê como é longo o processo da arquitetura. Então, essa é uma constatação que muitas vezes vem tarde. Muitas pessoas deixam a arquitetura depois que ingressam na vida profissional, porque isso é uma coisa que fica, de certa forma, velada durante a graduação, durante o período que a gente está estudando, que a arquitetura é uma coisa que leva muito tempo, é uma corrida de longa distância, é uma coisa que é mais do que a parte criativa, o ímpeto criativo, a gente tem que ter muita calma, muita paciência para acompanhar essas coisas acontecendo. E já trazendo daí, introduzindo a outra ideia, que é a ideia de controle, que a gente coloca aí na tela uma reflexão do Descartes, que aparece no discurso do método, que ele comenta sobre a coerência daquelas obras que são construídas por um único mestre, ou por um único arquiteto, que é uma coisa que a gente tende a perder de vista num processo de produção em que cada pessoa só faz uma pequena parte. Me explico. Quando entra um fornecedor numa obra, ele fornece um piso, ou entra um outro fornecedor que executa estrutura, ou alguém que fornece o concreto armado. Cada pessoa dessa é um ator que está ali dando a sua contribuição para o resultado final. E a gente tende a perder essa noção do todo, né, em todo esse processo. E o arquiteto, a gente brinca que o arquiteto ele é uma das primeiras pessoas a chegar na festa. Eu acho que ele chega depois só do cliente, que é a pessoa que tem a ideia do edifício. E logo depois a gente procura um arquiteto para desenvolver aquela ideia. E ele também é uma das últimas a sair, porque quando todo mundo já prestou o seu serviço, quando todo mundo já executou ali o seu trabalho, deu sua contribuição, o arquiteto ainda está lá. Então, a gente gosta de nos ver também como essa figura
que está presente do início ao fim do processo para garantir um resultado, é um comprometimento com o objeto, que eu acho que caracteriza muito a nossa profissão e é assim que a gente encara aqui no escritório. Então, essa é uma pintura do Vermeer, que a gente gosta bastante também, e principalmente em função desse trabalho meticuloso, assim, de trabalhar com as variações de cor, com a textura de luz, que é o que está presente assim, na obra, que é feita por uma única pessoa, desenvolvendo aquilo com ideia, desde o esboço até o resultado final. Então, essa foto é uma foto que a gente gosta bastante e que fala que um dos marcos históricos da definição da profissão do arquiteto foi a separação entre projetistas e executores, né? A arquitetura como um trabalho intelectual daquele profissional que vai pensar o que vai ser executado por um terceiro, né? E a gente gosta bastante dessa foto, que tem três atores no processo de construção, que sem eles a arquitetura não existe. Está o construtor, que está abaixado, medindo a parede, ou explicando um detalhe na parede de concreto. Está a cliente, que está mais inclinado, observando o que ele está mostrando. E está a Ana Cristina, que está conferindo o projeto no celular. Que essa relação ela vai aparecer ao longo da história com figuras diferentes, de modos diferentes, né? No lugar de um celular, num rolo de papel, um papel manteiga, mas sempre tem essa ideia do documento como prova de veracidade daquilo que será executado, assim, né? E o arquiteto ali como aquela figura que quase como um ato de fé acredita na possibilidade que aquilo aconteça. Então, esse foi, na verdade, é uma introdução mais poética do que é o nosso cotidiano, né? Então, aquilo que a gente falou lá no início, que um semestre ele se dá em 100 dias letivos e a gente desenvolve um projeto, às vezes a gente crê que esse é o final do projeto, mas na verdade esse é o início do projeto. E a gente traz essas informações porque na vida prática às vezes a gente acaba se decepcionando um pouco com o tempo que a arquitetura leva e às vezes com o descontrole que isso pode levar. Então a gente traz aqui uma reflexão que a gente fez de alguma forma que a gente encontrou para garantir o máximo possível desse controle, porque é claro que o projeto tem muito valor, né? Enfim, tudo começa com um projeto, mas se a gente não tiver uma execução à altura, a gente não tem o resultado para compartilhar. Então, não só importante é o projeto, como todo o processo que leva à arquitetura, né? E esse processo, ele começa com uma relação com o cliente que, às vezes, dura até mais do que o projeto, que é o estabelecimento do contrato, que é quando o cliente nos procura, nos fala o que ele precisa fazer, a gente conversa com ele, vê as possibilidades. Então, o trabalho ele não chega pronto, ele precisa ser conquistado, e isso leva um tempo. E é esse tempo que leva para fazer o contrato. Então, nessa roda, a gente considera um tempo significativo para esse namoro com o projeto que vai iniciar. E aí vem o projeto efetivamente, né? O projeto propriamente dito, que é uma parte desse todo que a arquitetura contempla. E aí, depois do projeto, tem toda a parte da execução, que certamente é a parte mais longa do nosso trabalho, da arquitetura. E essa execução, ela sempre é permeada de fatias de projeto. Então, por mais que se detalhe, por mais que se projete lá no início e se tenha tudo previsto, acontecem imprevistos em todo o percurso executivo que a gente precisa estar presente para garantir, né, como um maestro em uma orquestra, para garantir o resultado final daquela obra. E outra reflexão que a gente tem é quando acaba o nosso serviço, né? É quando o cliente se muda? É quando a loja abre? É quando o concurso é entregue? Quando acaba o trabalho do arquiteto? E é uma dúvida que a gente reflete muito e às vezes a gente não tem resposta. Então a gente montou esse diagrama, assim,
roda, essa espiral do processo projeto, que a gente refletindo sobre aquilo que a gente aprendeu, ela nos pareceu assim uma maneira mais acertada de descrever como é que é esse processo. Uma etapa pré-projetual bastante longa, que às vezes demora meses, de uma ideia, de conhecer uma pessoa que tem uma ideia de uma construção e discutir os termos em que isso vai ser executado, e sim uma fatia de projeto que a gente tenta defender o máximo possível, porque ela vai garantir o resultado final. Uma etapa de execução que a gente tende a achar que ela é uma coisa homogênea, quando na verdade ela é permeada pelo tempo de projeto, como a Ana disse, e um fim difuso, um fim impreciso, em que a gente nunca sabe quando o nosso trabalho acabou ou não. Não em termos assim legais ou contratuais, mas em termos de prestação de serviço mesmo. O que se espera da gente é isso, ou a gente, até que ponto a gente está vinculado às obras que a gente entrega, que a gente constrói. E dentro dessa reflexão do que é o fazer arquitetura, aqui dentro do nosso escritório, a gente trouxe alguns estudos de caso para mostrar para vocês, e a gente se preocupou em trazer coisas de diversas escalas. Por quê? Porque a gente faz projetos de diversas escalas e todos eles respondem aquele diagrama que a gente apresentou há pouco para vocês. Não importa a escala, cada projeto tem o seu prazo, né, para acontecer, cada obra tem o seu tempo, mas é certo que nada é expresso. É muito difícil fazer boa arquitetura expressa, né? E a gente traz isso através de exemplos. Esse primeiro exemplo que a gente trouxe é o edifício Rui Barbosa. Ele se localiza no interior do estado, numa cidade chamada Nova Prata. E o início do nosso relacionamento com esse cliente foi em 2014. Né? A gente tinha mal tinha 4 anos de escritório, e foi o nosso segundo edifício, né? E foi um projeto que a gente sempre teve muito carinho por ele. E agora, apresentando para vocês, aqui são fotos da maquete, né, que a gente fez para a apresentação do estudo preliminar desse projeto, também em 2014, né, agora apresentando ele. Essa aqui é a planta do térreo, né, é um edifício de uma escala pequena, ele tem 8 apartamentos, um térreo com uma sala comercial e área condominial. Ali vocês estão vendo 2 circulações, porque uma circulação é proveniente do subsolo até o térreo, e a outra é o eixo de circulação vertical dos apartamentos. Aqui é a planta do pavimento tipo, são apartamentos pequenos, 2 dormitórios, um banheiro, cozinha e sala. A planta da cobertura, que tem um terraço maior. E aqui são fotos de todo o processo, né? Então vocês viram todo o projeto, né, uma síntese do projeto que foi desenvolvido naquele ano, e aqui o início da obra. Então, a gente tinha uma casinha aí que foi demolida no mesmo ano ali do projeto, e aí o início da obra. Aqui são fotos antes da fundação, né, quando a gente escavou esse terreno. Então, sempre tem aquele acompanhamento a imposição do tempo, né, do clima no terreno, tem que ter tempo bom e acompanhar fundações. São processos muito lentos e bastante trabalhosos, sobretudo num terreno que, como vocês veem aqui nessa foto, tem vizinho muito próximo, então a gente teve que ter um cuidado muito grande ao escavar esse terreno. Enfim, né, foto ali das fundações. Aqui o molde da escada, então o cuidado que se tem na execução de uma escada que exige um detalhamento, né? Isso foi tudo previsto em projeto, mas teve que ter acompanhamento de perto ali na obra para que fosse bem executado. Ali é o proprietário da obra curtindo o momento junto com a gente, assim, era um cara bem apaixonado também, então foi um processo que foi lento, né? Mas que o próprio proprietário entendia a natureza da arquitetura, né? Que tinha que ter esse tempo. Então, não foi uma construção que foi apressada, ela demorou o tempo que ela precisou para ficar bem executada, né? E o mais incrível, como é no interior, as bases da construção, elas são bem diferentes. Esse edifício, ele foi construído basicamente por 3 pessoas, né? Que eram os pedreiros residentes aí. Claro, depois tinham as equipes contratadas, né? Eletricista, hidráulico, etc. Mas foi uma construção quase que artesanal, né? Para chegar nesse resultado. E, enfim, né? Vocês estão vendo aí
todo o processo acontecendo e a gente acompanhando. Então, daquele terreno que a gente tinha em 2014, levou 2 anos para o edifício ficar em pé, 2016. Então, entre processo de projeto, aprovação de projeto, revisão de projeto, aprovação em prefeitura, liberação para obra, toda a burocracia. Iniciou a obra em 2016, a gente tinha ele erguido. Em 2018, ele estava finalizado, né, com acabamentos e tudo. E o mais legal é o controle que a gente tem do processo, né? Se a gente olhar aqui a edificação do lado de um render, esse render foi feito em 2014. E a gente acaba vendo ali no edifício pronto, ele muito fiel ao que ele foi projetado. Então, a gente gosta de botar essas imagens lado a lado, assim, porque para nós ela meio que ilustra a força que tem o projeto. Ele funciona, ao nosso ver, assim, como uma espécie de realidade provisória, assim, uma representação precária da realidade que funciona até que o objeto tenha força para falar por si, até que o edifício esteja pronto para que não precise mais dela, que precisa dessa representação. Então, a gente, não é raro, a gente faz essas comparações aqui no escritório com o projeto e com o resultado para também nos lembrar, né, o que é a essência do nosso trabalho, né? E nesse processo a gente tenta construir algo muito próximo daquilo que vai ser, né? Sem tentar maquiar essa realidade. Por isso a gente percebe nessa imagem, até pela representação dos fios que ia ter na frente desse edifício, porque era uma coisa que existia lá e dificilmente ia deixar de existir. Então, desde o início a gente já fez questão de mostrar isso. E qual é a relevância, né, do arquiteto nesse processo? Além, obviamente, do projeto, o nosso papel é que esse projeto seja bem representado e bem interpretado, para que ele consiga ter essa força que o Gabriel falou quando construído, para que ele se identifique, né, após a sua construção. E é engraçado, a gente traz uns fatos da obra que, se vocês observarem ali no tapume da obra, tinha um render do projeto. E os pedreiros e todos os prestadores de serviços, quando tinham alguma dúvida, eles se dirigiam ao tapume para ver a imagem e identificar, é para ficar assim, então a gente tem que fazer isso. Então, a representação do projeto, ela tem essa importância de garantir que o projeto siga sendo ele ao longo do tempo. Porque, como o Gabriel falou lá no início, cada prestador de serviço que entra numa obra, ele tem interesse em fazer o seu serviço, terminar e ir embora. Ele não tem interesse no conjunto, normalmente, né? E então, se a gente traz essa representação e que mostra que cada pessoa que entrar nessa obra, ela tem um papel nesse resultado final, as pessoas se engajam mais. E aí, essa é a nossa responsabilidade como o grande maestro da obra aí, é garantir que essas pessoas se engajem, né, no nosso projeto. E agora já são fotos, essas são as fotos finais, assim, né, pela fotógrafa profissional, que é a Sabrina Gabana, que tem trabalhado bastante com a gente. E essas fotos são de 2019 ou 20? Final de 2019. Final de 2019, então são 5 anos para a gente conseguir tirar essas fotos. E o próximo projeto que a gente trouxe para vocês é uma residência no Alphaville, e que tem um pouco diferente da representação. Era uma residência num terreno bastante acidentado, um terreno bastante difícil, e nesses casos a gente sempre produz uma maquete física, uma para nós e uma para entregar para o cliente, para começar a formar uma consciência da dificuldade do terreno dele. E essas são as primeiras imagens, as imagens que a gente desenvolveu para o estudo preliminar. E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessas imagens? Sobre o detalhamento construtivo delas. Elas mostram que elas são imagens de etapas iniciais de projeto pela espessura das coisas, a espessura da laje, as soluções de fixação dos painéis, dos brises. Então, mostra que isso é um desenho de concepção, não é uma representação de um projeto executivo, de um projeto que já está finalizado. Então, aqui estão os desenhos técnicos, as plantas da casa, que mostram que tem 3 níveis, um nível de garagem chegada e uma parte de serviço, um nível social, que tem o estar, a cozinha e um pátio com churrasqueira, e em cima um nível onde estão os dormitórios, né, e o quarto de visitas, e acesso aos terraços.
e também a cobertura da casa que é utilizada. Isso é uma casa num condomínio, desses condomínios fechados, então cada lote tem bastante afastamento de seus vizinhos para garantir uma intervenção quase que com bastante liberdade, e realmente o nosso limitante mesmo era o terreno, né, a configuração desse terreno. Então essas primeiras fotos da escavação, foi um processo bastante longo, né, ilustram isso que a gente está comentando até agora. Aí a construção dos arrimos, dos muros de contenção dessa casa, que também tomaram bastante tempo de acompanhar e de verificar se o projeto estava respondendo aquilo que a gente encontrava na realidade. E essa casa, principalmente essa fase da casa, ela, para nós, é um exemplo daquilo que a gente estava falando lá no início da etapa da execução ser permeada por etapas de projeto. Durante a construção dessa casa, foi um dos meses que mais choveu em Porto Alegre. E esse muro desabou, que era uma coisa que não tinha como ser prevista, né? Ou, no mínimo, era muito difícil de ser prevista. E o projeto, a nossa execução desses muros de contenção, ela seria feita em partes. E com um muro que não existia mais, isso já não era mais possível. Então a gente tinha uma situação meio estranha, que era um projeto que não correspondia à realidade. E quando acontece esse tipo de situação, normalmente quem leva melhor é a realidade, não o projeto, né? Então a gente tem que dar alguma resposta para uma nova realidade que se impõe. Então, em determinado momento, a gente teve que pegar, salvar uma nova versão, fazer uma bifurcação desse projeto para uma nova versão dele que atendesse uma situação nova, que era um muro desmoronado. Aí a parte que chegou essa parte metálica, essa é uma casa de estrutura mista, de concreto armado e estrutura metálica, sendo que o volume dos quartos, no último pavimento, era essa gaiola. E aqui tem algumas imagens, né, no mesmo estilo daquilo que a gente mostrou antes, que são comparações das primeiras imagens com a obra. Então, a gente não mostra esse tipo de representação pelos méritos dela, assim, como peça gráfica de excelência, como um desenho bonito, mas sim como algo que mostra um resultado que se atingiu. Então, essa é a imagem do Instituto Preliminar, e essa é uma foto que a gente tirou quando a obra estava mais ou menos na metade. Então, se a gente voltar ao slide e avançar, a gente tem certeza que é o mesmo projeto, não é uma outra casa que foi colocada aí. Então, embora seja diferente, não é aquilo que está representado na imagem, é o mesmo projeto. Então, essa é a força que o projeto tem na construção da realidade. E se a gente aprova, né, esse estudo com essa imagem, é nosso dever buscar esse resultado, né? E se a gente não tem trabalho de pesquisa de soluções e fornecedores e tal, esse resultado, ele não é atingido, porque as decisões acabam não sendo tomadas por nós, e sim tomadas ou pelo proprietário ou pelo fornecedor. Então, esse desenho aqui era um desenho que a gente sempre voltava quando a gente recebia um projeto de estrutura, quando a gente recebia um projeto hidráulico, um projeto elétrico, a gente voltava para essas imagens para ver se aquilo ali ia trazer um prejuízo formal a isso que tinha sido aprovado. Porque é muito fácil, no decorrer de um processo de uma construção, principalmente nesse porte, né, que é a edificação, que essa cara mude, e ela muda por uma decisão tomada num dia. Por exemplo, se eu colocasse um reservatório d'água de um tamanho adequado que aparecesse nessa fachada, essa forma já não poderia ser lida. Então, são decisões que a gente faz com base nesse projeto que foi refletido, que foi aprovado, para chegar num resultado que não mude aquele aspecto desejado. Outra imagem desse estilo, essa com um tipo diferente de representação, e a foto da casa em construção, né? E a gente chama essas imagens de preliminares, né? Mas a gente nunca interpreta preliminar como sinônimo de descompromissado. Então, todo desenho, por mais preliminar que ele seja, por mais incipiente que seja as soluções que são dadas, ela tem que ser feita com alguma consciência construtiva. Então, as espessuras vão variar, talvez o fornecedor varie, a técnica varie,
mas a viabilidade, a garantia de que aquilo é uma possibilidade, faz parte do trabalho, né? Desde os primeiros estágios a gente leva isso em consideração. Tem mais fotos da casa em construção, agora já próximo bastante do final, na etapa de revestimentos. E depois a gente passa para um projeto que também é bastante comum aqui no escritório, que é o projeto de arquitetura de interiores. Esse projeto é de uma academia em Porto Alegre, numa academia, numa esquina bastante visada aqui da cidade, na Avenida Silva Só, e que, para ter uma ideia, o grande desafio desse projeto era o imóvel no qual ele estava localizado. O imóvel não é projeto nosso, a gente fez o projeto de arquitetura de interiores, e eram 2 lojas que ficaram por anos para serem alugadas, e nunca conseguiram fazer isso, até que resolveram dividir e alugar metade. E isso aconteceu num primeiro momento, e a gente fez um projeto já com o nosso cliente pensando em expandir para a loja do lado, uma loja de esquina. Então, a gente trouxe esse exemplo dentro dos outros projetos de interiores que tem no nosso escritório, porque tem essa questão do planejamento do projeto no tempo, assim, não só no tempo da execução, mas jogando com o futuro incerto. A gente faz um plano esperando que um futuro se concretize, que as condições sejam favoráveis para avançar o projeto. Felizmente foi isso que aconteceu, a gente não teve tempo de atualizar os desenhos, né? Mas hoje esse projeto é o dobro dessa área, a gente conseguiu expandir e fazer o projeto como a gente tinha pensado originalmente, né? E é por isso que a gente trouxe esse exemplo para vocês. Aqui as lojas ainda abertas, como um espaço único, e depois a divisão dela, como foi feita e o resultado. E esse é um outro projeto de arquitetura de interiores, é um apartamento. A gente traz todas as escalas porque a arquitetura de interiores ela tem um papel fundamental hoje no nosso escritório. Ela é, hoje em dia, talvez 70%, 80% do que a gente faz é arquitetura de interiores, e a gente sempre busca dar a mesma relevância, o mesmo significado para esse tipo de arquitetura do que para educação e para concurso. Em função da representatividade que isso tem, né? Uma pessoa que nos procura para fazer a sua casa, o seu apartamento, o seu espaço comercial, ela espera mudar a sua vida com isso, né? Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é garantir ao nosso cliente que ele vai ter essa mudança e para melhor, claro, né? Então, esse é um apartamento, uma cobertura de 240 metros quadrados aqui em Porto Alegre também. E esse projeto, ele nasceu tendo um pavimento só, né? O proprietário comprou esse apartamento que era no último pavimento do edifício, já com a aprovação condominial para expandir e transformar isso numa cobertura. Então, a gente, de uma certa forma, fez o projeto de interiores e também fez um segundo pavimento, né, para esse apartamento. Aqui é o pavimento térreo, né, a entrada, área social, cozinha, um quarto, escritório, closet, banheiro, né, um programa bem trivial de arquitetura de interiores, apartamento, né, e aí a parte superior que foi construída, né, então a gente teve que ter toda uma pesquisa estrutural, como fazer uma cobertura num edifício que já está construído. O cliente tinha alguns desejos, algumas solicitações, que era não ter pilar ali nessa área social da cobertura, não ter uma esquadria que abrisse 100%, e isso exigiu da gente um esforço bem grande para buscar uma solução, né, que desse isso e que se sustentasse, né, porque fazer isso tudo, uma construção nova, sem pilares, numa cobertura é bem complexo, porque além da gente ter que sustentar o peso dessa cobertura, a gente tem que garantir que ela não voe, né, ainda mais sendo num bairro super alto aqui em Porto Alegre, e como vocês sabem, o tempo aqui não ajuda, né, a gente tem tido tornados 2 ou 3 vezes por ano. Então, a gente fez toda essa estrutura baseada na estrutura do poço do elevador e da escada, que era de concreto, então a gente conseguiu sustentar essa cobertura aí, atirantar essa cobertura. Então, querendo ou não, foi uma das obras mais complexas de arquitetura de interiores que a gente fez. E aí tem fotos da Ana Carolina na obra, né? Então, a gente acompanhou desde o final da execução do edifício, a execução da nossa cobertura e depois a execução da obra de interiores. Então, isso foram momentos diferentes, né? Porque como funciona? Um edifício, ele é construído,
né? E aí ele passa por essa fase de acabamentos da construtora. Aí tem o processo de aprovação de ABITS e PPCI, bombeiros e fiscalizações legais que acontecem, e só depois a gente consegue entrar para fazer a reforma de interiores. Então, esse projeto é praticamente dividido em dois. E se a gente fosse colocar ele no tempo, talvez ele tenha durado 4 anos, eu acho. Né? E para 240 metros quadrados. Então, é muito tempo, né, para uma obra relativamente pequena, mas que a gente, né, teve que acompanhar e teve que fazer todo aquele processo de projeto da mesma forma como os outros que a gente apresentou. E daí ele tem algumas fotos do resultado, essa é a cobertura, e como vocês podem ver, não tem pilares, a esquadria abre 100%, tem tudo aquilo que o cliente tinha nos pedido, né, que foram os grandes desafios. E lá no início vocês tinham visto uma foto do térreo. Então a gente trouxe um outro tipo de projeto que, como a Gabriela comentou no início, né, a gente, no início do escritório, a gente fazia muito concurso. Esse concurso a gente fez em parceria com o escritório uruguaio, o MASA, que é um grande parceiro nosso, já fizemos vários concursos juntos, o Martinho Santiago, os arquitetos de lá, e que é de um centro educacional no bairro Crixá, em Brasília. E o concurso, assim, comentando um pouco desse tipo de trabalho, assim, é um projeto que a gente gosta muito de fazer por várias razões, né? Porque a gente acha que ele é uma forma de fazer uma arquitetura melhor, uma forma transparente de fazer uma arquitetura melhor. Tu chama vários profissionais para contribuir e julga-se uma proposta que é a mais acertada, porque é uma chance de mostrar o trabalho para quem está começando no mercado, que era o nosso caso, e de certa forma ainda é o nosso caso, né? Tipo, de mostrar um pouco da ideia de arquitetura que se tem, também porque é um trabalho que tu tem bastante liberdade criativa, né? Já tu tem um programa de necessidades, mas a partir daí tu tem bastante liberdade para criar. Então, esse projeto desse centro educacional, a gente fez ele de 2018, e era numa época que Brasília estava fazendo uma série de concursos para unidade habitacional, para escola, para o UBS, a diversidade de programas, teve um boom de concurso em Brasília nessa época, e esse é um programa escolar que sempre nos chamou a atenção, porque eu acho que tem muitos exemplos de arquitetura de excelência, né, com esse tipo de programa, e a gente propôs essa estrutura periférica aí, que servisse como um espaço de circulação, de transição para os alunos, e os blocos de sala de aula posicionados no centro dessa edificação. E alguns diagramas de concepção, também planejando isso em blocos, né, pensando já num faseamento dessa construção, na viabilidade de construir um pavilhão de aulas e depois outro. É um tipo de projeto, de proposta, né, de partido que possibilita essa jogar arquitetura do tempo, e contava com o desnível do terreno para colocar uma quadra esportiva lá no ponto mais baixo. Uma planta de todo o conjunto, mostrando esse tipo de diversidade de funções. E essa é uma outra vantagem, né, dos concursos de arquitetura, que ele te permite, assim, trabalhar ou exercitar programas que não fazem parte, assim, do cotidiano do escritório, né? Que nem a Ana comentou, né? Os 70%, 80% da nossa produção é arquitetura de interiores, e não é sempre que a gente tem a oportunidade de desenhar uma escola, né? Ou um OBS ou algo desse tipo. Então, sempre quando aparece esse tipo de oportunidade, a gente costuma fazer, né? E agora a gente está vivendo um momento bastante pobre, né, de várias coisas, né? Mas de concursos de arquitetura também, né, no Brasil, e a gente espera, assim, que em breve, assim, essa realidade mude e a gente torne a ter mais concursos dessa natureza no nosso país. E aqui algumas imagens do projeto. A gente busca sempre fazer e não deixar de fazer concurso, e a gente sempre coloca um objetivo em cada concurso, porque um concurso não é um cliente que bate na porta e assina um contrato e contrata um projeto, né? Mas é uma oportunidade da gente fortalecer a equipe, treinar outros programas que não são comuns, como o Gabriel falou, né? Normalmente com áreas maiores, com complexidades diferentes do que a gente está habituado, buscar soluções construtivas inovadoras ou que a gente não conheça, né? E também
testar outras coisas dentro do dia a dia do escritório que muitas vezes a gente não tem condições de parar para refletir. Teve um concurso um pouquinho antes desse, do Crixá, que a gente usou como o modo de aprender um software novo. A gente fez toda uma migração, né, de projetos em CAD, que a gente estava desenhando até 2016, para projetos em BIM, e a gente já tinha feito uma série de cursos de softwares BIM para conseguir implantar no escritório, e concluiu que no dia a dia do escritório, com prazo, com obra, com fornecedor, com contrato a seguir, a gente não estava conseguindo. Então, a gente fez uma pausa, a gente fez um concurso, né, tocou todos os projetos do jeito que eles estavam em CAD, e fez um concurso para aprender esse software. E foi a única forma que a gente conseguiu implantar isso na nossa realidade. Depois, sequencialmente, a gente foi, a cada projeto novo que entrava, já ia entrando nesse novo processo. E então foi uma expectativa bem que foi atingida, né? E uma experiência bem sucedida numa mudança drástica que foi aqui no escritório, que é trocar a maneira como a gente desenha, a maneira como a gente projeta. Que é um comentário que a gente recebe bastante, assim, de arquitetos que estão na ativa, assim, que acham muito custoso, muito difícil fazer essa transição de um desenho em CAD para um desenho em BIM durante o trabalho, né? Qual é o cliente que vai pagar o pato? Quem vai ser o teste para essa nova ferramenta? E essa foi a solução que a gente achou para resolver esse problema. E para nós, assim, foi uma experiência que deu muito certo, assim, que valeu a pena só para conseguir fazer essa transição. Eu até não sei, a gente está falando para estudantes bem contemporâneos, eu não sei nem se vocês ainda desenham em CAD. É verdade. Né? Isso a gente fala muito para turmas que estão se formando, né? Ou até para colegas nossos, né? Mas eu até acredito que hoje em dia vocês já iniciam a faculdade desenhando em BIM. Mas essa não foi a nossa realidade, né? A gente iniciou engatinhando no AutoCAD. O SketchUp surgiu a larga escala no meio da nossa formação, né? Então, para nós foi bem complexa essa transição. Mas também é uma coisa, né, que a gente está há 10 anos de escritório, mais 5 de graduação, então são 15, 16 anos nesse universo da arquitetura, né? Não como arquiteto, mas presente nesse universo da arquitetura, assim. E nesse tempo todo, muita coisa mudou, tanto tecnicamente, assim, de instrumental. E a gente nunca contratou pessoas aqui dentro do nosso escritório em função de alguma capacidade técnica, assim. Claro, às vezes a gente tem uma preferência, tem uma vaga para alguém que vai desenhar projeto executivo, é desejável uma familiaridade com um certo programa, mas a gente sempre contrata, assim, por características pessoais, assim, por personalidade, assim. Se a gente acha que a pessoa é adequada, assim, para a equipe, que sabe trabalhar em equipe, que é uma pessoa que tem interesse, né, que tem interesse em aprender, assim, tiver um potencial da pessoa em desenvolver alguma habilidade dentro da arquitetura, a gente dá preferência a essa pessoa a alguém que tem um nível muito elevado em algum software, alguma coisa, porque a gente acredita que isso é mais fácil, né, de aprender do que comportamento. O próximo trabalho que a gente traz aqui para vocês também é o concurso da Expo 2020 em Dubai, que a gente também fez em parceria com o MASA, e que a gente propôs esse que a gente conseguiu alguma premiação, acho que foi... O outro a gente tinha menção honrosa. O outro a gente ganhou menção honrosa, e nesse foi em terceiro lugar, e que nos deixou bastante feliz o resultado da premiação, é claro, e que a gente propõe esse pavilhão diáfano com essas peças de acrílico penduradas a uma estrutura metálica regular, e que iam formando, né, pela rarefação, pela ausência desses elementos verticais, espaços dentro desse pavilhão. O que é a Expo, né? A Expo é aquela exposição mundial onde todos os países participam para mostrar as suas características e fomentar transações econômicas, relacionamentos turísticos e, enfim, né? Esse concurso foi bem concorrido, né? Foi, se não me engano, mais de 80 equipes que participaram, e se tinha uma expectativa muito grande por ser em Dubai, né? Era todo a cidade Expo que seria construída, né, para essa exposição, e ninguém imaginou que uma pandemia ia nos atingir, e obviamente isso não aconteceu, né? Era para estar acontecendo agora e não foi construído. Então a gente terminou o concurso muito feliz com o terceiro lugar, sempre com aquela pontinha de frustração do que deu errado para não ser o primeiro.
E hoje a gente pensa, imagina coitado que ganhou o primeiro e que não conseguiu construir, né? Então talvez a frustração desse seja ainda maior hoje. Bom, daí uma prancha explicando qual é que era a estratégia, né, de posicionamento dessas varetas que formavam os espaços, e uma elevação axonométrica mostrando de novo esses espaços que eram feitos, que eram formados através de processos subtrativos e não da adição de elementos em si, e mais uma perspectiva, né, da ideia de transparência, né, e de opacidade, esse jogo entre opacidade e transparência que a gente imaginava para esse projeto. Pessoal, assim, ó, a gente chegou ao fim do que a gente tinha como exposição de projetos para vocês. E a gente tinha conversado com o Jonas num dos primeiros e-mails que a gente sempre monta esse tipo de... A gente não gosta de chamar de palestra, né? A gente chama de conversas. A gente sempre traz um tema assim, que nos interessa ou tem chamado a nossa atenção, mas a gente também gosta de deixar um espaço aberto para vocês perguntarem sobre coisas relacionadas ou não, ou das coisas bem aleatórias. Assim. Como a Gabriela comentou, acho que no início do nosso escritório, a gente tinha um ano de escritório, a gente fez uma conversa lá na Uniriter, que era sobre dúvidas que as pessoas tinham como era abrir um escritório, quais eram as dificuldades de ter um escritório de arquitetura. Assim. Então, desde as coisas relacionadas a isso que a gente mostrou aqui, ou coisas que tenham dúvida na cabeça de vocês agora, mais variados assuntos, que a gente puder responder, a gente está disponível aí para conversar com vocês. Até termina a nossa fala dizendo que tudo isso que a gente colocou aqui e ilustrou através dos nossos projetos, essas reflexões, elas não acontecem no dia a dia, né? Não tem a gente fazer um projeto e já refletir como é que esse projeto vai ser no tempo, isso tudo que a gente fala é porque a gente fica maturando e matutando sobre esses projetos depois que eles acontecem. Ou quando a gente vai dormir, tipo, na volta da obra, assim, a gente reflete, vai anotando uma coisinha por dia e conversa um cafezinho com um colega no dia seguinte, e isso tudo a gente junta no final de um ano, de um ciclo, de um projeto com uma reflexão desse tipo. Ela não é tão automática, assim, como ela pode aparentar ser nessa apresentação. Ah, legal, legal. Isso na verdade, vocês mostram uma jornada, né? A gente vê que é um trabalho, árduo, né? Um trabalho bem... Eu vejo ali que vocês começaram em 2010, eu me formei em 2011, então esse tempo, assim, de maturação, ele é bem progressivo. Eu assim, antes dos alunos fazerem uma pergunta, eu vi que vocês têm uma linguagem arquitetônica bem peculiar, assim, e muito semelhante, né? Os padrões, assim... Eu não vou dizer que é modernista, não vou dizer porque né, porque a gente vive numa era contemporânea. Quais são os teóricos, os arquitetos que vocês buscam inspiração, ou que vocês têm de base assim, para projetar? Uhum. Bom, eu acho que acho que a gente acaba, assim, invariavelmente sendo vítima daquilo que a gente é exposto, né? Então dá para ver pelos nossos currículos que tu deu aí no início, que todos nós estudamos na mesma escola, né? Pós-graduação na mesma escola, e isso é algo que acaba te marcando. Assim. Então, então, acho que a nossa fonte, talvez uma coesão de linguagem, assim, se deva muito a isso, assim, de nós sermos frutos do mesmo lugar, né, eu acho. Entendi. E daí, como tradição, assim, da arquitetura, eu acho que o modernismo, sim, é uma influência, assim, talvez a mais significativa, certo? Eu acho que, no fundo, o que a gente ainda faz, essencialmente, é modernismo, né, uma versão atualizada, mas o dia a dia da arquitetura é uma arquitetura modernista, né? E não sei, de teóricos, assim, eu acho que já que tu comentou de teoria de arquitetura, eu acho que eu gostaria de deixar uma menção aqui ao Carlos Martiari, que morreu recentemente. É algo que aparece nas nossas dissertações, acho que é um grande, pelo menos os livros de teoria de arquitetura são os que mais me agradam. Tem algum Tem comentário? o Corona Martins, que a gente também, né, ele traz muita teoria do projeto em si, do programa, de necessidade, e depois a resposta disso. É um teórico que a gente considera muito. E tem um professor nosso que
segue na ativa, que também nos traz muitas fontes através dele, que é o Edson Mafuz, e todos nós fomos alunos na graduação e na pós-graduação, e a metodologia que ele cria para análise de projeto e do próprio projetar nos parece bastante racional, e a gente se identifica com isso, assim. Até que a Ana trouxe a ideia do Mafuz, ele começou, até fica uma dica, assim, do nada, que veio, ele começou um canal no YouTube há pouco tempo, está passando as aulas, e realmente é uma pessoa que tem um conhecimento e um repertório vastíssimo, e está disponibilizando isso de graça na internet, que está muito, muito bacana de assistir. Muito legal. Segunda noite que o nome dele entra aqui. Oi? Segunda noite que o nome dele entra aqui. Legal. O que a gente já discutimos sobre ele na quarta, eu acho que foi. Na quarta, Flávio, a gente encontrou ele no doutorado, a gente encontrou com ele, então por isso que surgiu daria para citar uma série de vários assuntos, né, dentro da arquitetura, né, inclusive meu mestrado não foi exatamente nisso, né, meu mestrado é super ligado ao patrimônio histórico, que é uma área que eu sou muito afim e tal. Somos mas dois. Essa também, Pedro? Também. Mas assim, essa crítica racional do Mafuz, ela nos aproxima um pouco com os métodos construtivos que a gente usa, né? Por isso da gente entender a relevância, né, desse tipo de teoria para nosso trabalho prático, que não descarta uma série de outros teóricos que ajudam, né, E fora isso, no dia a dia, eu acho que a gente tem uma influência de... Hoje eu acho que tem muita gente nova, gente mais velha, produzindo arquitetura de uma qualidade altíssima. Então, não tem um dia que a gente não comece a trabalhar e olhe algum site especializado, alguma revista, alguma rede social, e não vejam algo muito bacana, assim, muito relevante sendo feito por um colega hoje. E essas pessoas, elas são de carne e osso, são pessoas acessíveis e, na maioria das vezes, muito generosas. Então, tu consegue conversar com elas, tem um caminho muito franco de acesso a elas e conversar com elas e colaborar. Assim, contato. Inclusive, enquanto vocês apresentavam, teve uma manifestação aqui de uma aluna nos comentários dizendo que ela se sente motivada ao conhecer outros colegas que valorizam tanto a arquitetura. Porque assim como a gente vê as boas arquiteturas, a gente vê as ruins também, né? E aqui no interior não é tão convencional a gente ver o tipo de arquitetura que vocês fazem. Então, é interessante, a gente quis justamente convidar para mostrar para os alunos, assim, né, o quão isso não é só de revista, é verdadeiro, existe, está ali na capital, está ali no interior, existe, né, e que eles podem também encontrar esses clientes que gostem, sim, desse tipo de arquitetura, e não só daquela que está na revista lá, a revista mais tradicional, digamos assim, né? É bem legal isso, né, Gabi, que tu falou, porque o que a gente reflete também é que, inclusive eu e o Gabriel comentamos hoje à tarde isso, que como o arquiteto, ele perdeu a autoridade no processo de construção ao longo das gerações, né? Então, se você pegar um arquiteto do modernismo, ele tinha uma certa autoridade na obra porque ele respondia a outras demandas, né? Hoje a gente tem um leque de demandas para responder muito maior. E como é que a gente se mantém? É muito difícil isso, né? Mas como é que a gente se mantém sendo a autoridade? É projetando, não é aumentando a voz, não é mostrando referência, não é estando na obra todos os dias e todos os minutos, não, é através de um bom projeto. E quando é que uma boa arquitetura ganha de uma arquitetura ruim? No bom projeto, né? É mostrando para esse cliente que está pensado isso, que tem a solução, que muitas vezes para nós a solução é... Mas o cliente tem que mostrar que é outra solução, que é econômica, que é prazo, algum outro ganho que ele vai ter além daquela expectativa formal que muitas vezes é só nossa, né? Então a gente tem que se munir a gente tem que ter muita munição para conseguir ultrapassar essa zona do que é arquitetura boa, o que é arquitetura ruim, para um cliente que às vezes não tem essa bagagem que a gente tem. Normalmente não tem essa bagagem. E a gente precisa explicar o porquê o nosso projeto tem essa relevância.
Tem duas perguntas que eu acho que são muito parecidas aqui, ó. A primeira da Esther, rolou uma curiosidade em relação eu acho que a forma, né, como é apresentado, por isso que eu acho que rolou essas perguntas aí. Uhum. Faz aí, Pedro. São perguntas semelhantes aí. Qual é o programa que vocês usam para maquete do estudo inicial? E o outro é qual os renders, qual o programa de renderização externo e pós-produção? Tá. Essas dúvidas assim, mais instrumentais assim, são bem frequentes em palestras, em conversas que a gente participa, né? Então, sempre assim, parece uma preocupação do estudante assim, dominar assim a ferramenta do momento, assim, o que é que o pessoal está usando. E como eu comentei ali, olha, já não teve software que a gente não usou. A gente usou realmente, do AutoCAD, tinha o Vectorworks, daí surgiu o SketchUp na faculdade, daí eu tinha colegas, o Mário trabalhava muito no Rhino e no Grasshopper durante a faculdade, alguma coisa a gente ainda usa esses softwares, raramente, mas ainda usa. Então, o 3D Studio, né, o Max, então, olha, é mais fácil me perguntar o que a gente não usou, que eu acho que o Blender, eu acho que eu não usei, eu tenho curiosidade, mas nunca trabalhei com ele, né, mas é isso, a gente usa muita coisa. Então, acho que primeiro, assim, um preâmbulo dessa pergunta, a gente sempre gosta de frisar, acha uma ferramenta confortável e fica com ela, aprende ela, porque às vezes o custo de troca, né, o tempo de aprender, ele te impede de estar pensando em outras coisas, né. Dito isso, a gente trabalhou muito tempo com o AutoCAD, durante o início, durante a faculdade, era o programa que se usava em CAD. A gente migrou, hoje a gente trabalha em BIM no ArchiCAD por duas razões principais. Primeiro, porque os arquitetos aqui do escritório usam computador e Mac, então ele é um programa que tem versões para as duas plataformas, e também porque a gente testou, a gente deu uma ensaiada com o Revit, e o ArchiCAD nos pareceu mais amigável. Tem gente, a gente conhece colegas que trabalham com Revit, não trocam por nada do mundo, acham ótima a integração dele com os programas do Autodesk, enfim. Mas para nós nos pareceu, nos fez sentido, e hoje é uma ferramenta que a gente gosta bastante. Para maquete eletrônica, a gente usa, de certa forma, o ArchiCAD também, né, porque ele é um modelador, ele é um programa BIM, mas a gente finaliza elas usando o 3D Studio Max e o Corona Renderer, que é a duplinha que a gente usa para fazer renders no escritório. Acho que seriam essas as ferramentas principais. A gente, da época que se usava muito CAD e outros renderizadores, tipo o V-Ray, né? Se usava muita pós-produção no pacote Adobe, né? Illustrator, InDesign, a gente ainda usa para montar essas apresentações e tudo. Estamos migrando para o Google Slides, mas ainda engatinhando. Por isso que eu digo, né, que essas coisas são secundárias, essa discussão é secundária, porque, por exemplo, ninguém contava, nossos estagiários estão desde março em casa. Então, não sei se março foi quando começou, quando as pessoas começou o isolamento social, eles foram para casa, assim, naquela semana. A gente tomou a decisão, acho que na primeira ou segunda semana, e pediu que eles ficassem em casa. Eles retornarão para o escritório quando retornarem às aulas presenciais, se sentir à vontade. Então, a gente está com... Ou seja, está bem num futuro incerto a volta deles ao escritório, né, ao trabalho físico, presencial. Então, em função disso, a gente teve que investigar ferramentas para trabalhar remoto, né, porque tem essa parte de adaptação, assim, que é muito diferente de estar no mesmo espaço comentando o desenho de alguém e tu usar um intermédio de um computador para isso. Então, a gente migrou para uma ferramenta, em teoria, mais simples, que é de um programa extremamente sofisticado como o InDesign, para um programa mais simples como o Google Slides, para montar apresentação, e tem funcionado lindamente. Então, a gente acha assim, se a gente não está conseguindo fazer alguma coisa em função da ferramenta, provavelmente o problema é contigo, né? Te falta repertório, te falta saber o que fazer, te falta outras coisas, não necessariamente é uma função da limitação do software. Justamente. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Jane. Ela fala assim, para o Gabriel, o que o direito somou à arquitetura? Bom, essa resposta não vai ter que ser muito pessoal, assim, né? Eu acho que quando eu me formei
na arquitetura. Eu fiz o curso muito rápido, eu fiz em 5 anos, né? Fiz todo o semestre certinho e me formei bem novo. E eu tinha já a ideia de entrar no programa de pós-graduação da faculdade, mas para mim aquilo me pareceu ser a opção assim, que seria uma continuidade, não era relativamente fácil seguir naquele mesmo lugar. Então, eu quis me expor a um outro tipo de conhecimento, outro tipo de experiência, e me fez pensar, sair um pouco da caixa. Assim, eu acho que a arquitetura, assim, como é uma coisa que te exige muito, ela acaba que tu fica com muitos vícios de pensamentos desse tipo de profissional. Assim, eu acho que o arquiteto, assim, ocupa o incorporador, ocupa o cliente que não conhece, que não entende arquitetura. Assim, eu acho que estudar uma outra área, no meu caso foi direito, poderia ter sido outro, me colocou mais no lugar dos outros, de enxergar o meu trabalho como algo que para mim é muito importante, mas que não necessariamente para o meu cliente seja. Talvez ele só queira resolver um problema, talvez ele só queira reformar o apartamento ou construir uma casa, e para mim aquilo é algo muito especial. Então, acho que me fez ter um pouco mais de humildade e de compaixão para tentar enxergar a coisa da perspectiva de uma outra pessoa. A Jane, eu acho que ela tem a formação, né? A nossa aluna, eu não dei aula ainda, mas ela vai fazer o processo contrário. Ela é contrário. advogada. Ela é advogada. Isso, e ela ingressou na arquitetura no início do ano, se eu não estou enganada, né? Legal. Ou no... Isso. Uhum. Embora pareça estranho, assim, eu acho que são áreas que têm similaridades. Tipo, todo o pensamento no direito, ele é uma coisa muito bem elaborada, muito bem estruturada, que é uma das coisas que eu acho mais interessantes na arquitetura. Essa ideia de ordem, assim, de ter um todo composto que faça sentido, assim, essa ideia de estrutura e de ordem, eu acho que estão presentes nas duas áreas, de formas diferentes, mas presentes nas duas áreas. Não, até na prática, nossos contratos são melhor elaborados. Eu concordo que na prática a gente tem uma pessoa para elaborar contratos específicos para cada projeto, que é muito bom, é imprescindível, inclusive, né? E sempre tem alguém para ponderar os lados. Isso é muito importante, né? É tu que faz os contratos agora, Gabriel. É o setor jurídico. Mas é bem legal. A questão, até na nossa universidade, a gente está no mesmo centro, né? Então, ciências sociais aplicadas. Então, a gente está junto com o direito. Então, a gente vê essa relação principal. Eu não sei se vocês trabalham com planejamento urbano, com as questões urbanísticas, que também no urbano se usa muito essa questão do direito, né? A gente não faz nessa... Pelo menos ainda não teve a oportunidade de fazer nessa escala, mas a gente identifica, tem uma área do direito que é o direito urbanístico, né? Então, as coisas estão muito ligadas mesmo, né? Sim. A questão é bem interessante. Vamos ver se tem mais alguém. Dá um pequeno delay aqui entre o YouTube. Não sei se tem mais alguém. O pessoal hoje está meio quieto, eu acho que é sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Quem está assistindo já está de parabéns, a gente já agradece imensamente. Quem está aqui nos ouvindo nessa sexta-feira. Depois de, não sei aí, né? Mas aqui foi assim, 10 dias de chuva sem parar e hoje abriu um sol, então acho que as pessoas também estão. Sim. Aqui tá bem estranho. Tá bem. Um tempo ruim, choveu, fez frio. Vai ter calor agora de novo? Aí sei lá o que vai acontecer amanhã. Mais uma pergunta, então, da Jane também. Vocês são 4 sócios. Como rola a divisão de trabalho? Isso é uma curiosidade interessante. Para mim também. Ela vem com certa frequência também, e o mais louco é que a gente não tem uma fórmula, assim, né? A gente é 4 sócios, né? Os colaboradores, né? Nossos. E, invariavelmente, é da natureza das pessoas serem mais aptas para uma ou outra tarefa ao longo do processo de projeto, né? Enfim, o projeto ele é dividido em muitas etapas, por mais que elas sejam interligadas, né? Então, é o lançamento do projeto, o subliminar, a montagem dos desenhos, a graficação, o modelo, o projeto executivo, o acompanhamento da obra, a relação com o cliente, que também, dentro do processo, ela tem uma relevância bem grande.
Então, a gente já tentou dividir isso, setorizar. Cada pessoa é responsável por uma etapa. E a gente viu que, ao longo dos processos, né, quando tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, é muito difícil manter essa ordem. Porque, além da divisão do projeto, a gente tem esse relacionamento com o cliente que acaba sendo muito por proximidade, né? A primeira pessoa que atendeu, ou daqui a pouco é com quem ele mais simpatizou, e a gente precisa preservar essa relação com o cliente. Então, acaba que, embora tenha aptidões maiores de um ou outro para cada área, a gente cada um faz um pouco de tudo, assim, dentro do processo de projeto. O que a gente costuma fazer é sempre estar todo mundo ligado no que está acontecendo de uma forma global, né, em cada projeto, mas a gente acaba dividindo normalmente em duplas, dependendo da escala do projeto, para que ninguém toque um projeto sozinho, né, para que ninguém aprenda sozinho. Então, a gente divide, em vez de dividir por etapas de trabalho, a gente divide por projetos. Então, cada arquiteto consegue aí gerenciar 2 a 3 projetos simultaneamente, e cada dupla acaba conseguindo 6. Então, se uma está sobrecarregada, o projeto novo vai para outra, né? E as duplas não são sempre as mesmas, né? Eu trabalho um projeto eu trabalho direto com o Mário, no outro direto com a Ana Carolina, no outro direto com o Gabriel, no outro a gente trabalha em 3. Então, a gente vai adequando conforme a demanda. A verdade é essa, né? Eu vou aproveitar, então, a fala para fazer uma pergunta, então, sobre o processo de criação. O processo de criação, dessa forma, vocês não se reúnem os 4 para desfazerem as decisões, ou agora falando cada um que vocês trabalham em duplas ou trios, como é que isso funciona? Quando a gente comentou ali, estava falando do concurso da Expo, a gente estava falando que a gente sempre contratava as pessoas por razões de comportamento, né? E não por capacidades técnicas. Né? E eu acho muito difícil o processo de criação não ser um processo individual. Né? No fim, tu vai ter um arquiteto esboçando, desenhando no seu computador ou num caderno, alguma coisa, pensando consigo mesmo com um lápis ali na ponta, né? E só que ele vai levar isso para discutir com outras pessoas. Então, a gente sempre evitou ter aqui dentro, na hora de montar o escritório, pessoas que tivessem o ego muito inflado, ou que se sentissem, assim, atacadas se o projeto fosse criticado. Então, os projetos, assim, eles acabam sendo criações de todo mundo, porque todo mundo contribui, seja na concepção geral, seja no desenvolvimento de uma etapa, no refinamento de um layout, até que é um ponto que é difícil atribuir um autor. Assim, esse é o projeto que o Gabriel fez e o resto do pessoal desenvolveu. Né? Mas a gente tenta manter essas etapas iniciais em que as hipóteses já são muito bem, mas também são muito atacáveis. A pessoa propõe uma coisa, mas sabe que aquilo está aberto a bastante críticas. Né? Então, acho que funciona assim. E, tipo, no fim, cada pessoa que está com aquilo na sua frente, assim, esse projeto está na minha responsabilidade, acaba dando um pontapé inicial e desenvolvendo alguma coisa, mas no fim todo mundo acaba passando os olhos por aquilo e criticando e comentando, mas sempre com... E é muito bom, né? Porque é nesse momento da crítica e do debate ali que evolui, né? E chega num ponto... E aquilo que o Pedro falou, que ele olhou os nossos projetos e vê uma certa coesão, né, da forma, das soluções, é muito fruto disso, né? Porque acaba que, se fosse 4 arquitetos criando coisas distintas, por mais que a gente buscasse isso, a gente ia perceber o projeto da Ana ou o projeto do Gabriel, né? Mas, assim, na prática, né, no dia a dia, como que isso acontece? As demandas, elas chegam, né? E, como o Gabriel falou, um arquiteto normalmente toma a frente disso, né? Numa divisão que a gente faz, e a gente sempre esse arquiteto sempre faz uma análise do problema e normalmente já lança alguma coisa para fazer uma apresentação num turno de projeto, que a gente chama, né? A gente reserva turnos específicos para cada projeto, né? Principalmente nessas etapas iniciais, quando, inclusive, a gente não dividiu quem é que vai trabalhar nele, né? Então, digamos, de manhã nós vamos discutir o projeto X. Então, o arquiteto que tem essa demanda, ele prepara esse material.
ele apresenta o programa de necessidades, ele apresenta os clientes, ele apresenta o terreno, ele apresenta o apartamento, né? Ele apresenta as expectativas formais, ele apresenta os problemas que já são previstos, né? Então, a gente chega com uma breve apresentação dessa pessoa e aí começa, e normalmente com uma primeira ideia, e aí começa a fogueira, né? Aí essa primeira ideia vai para a fogueira e a gente começa a discutir em cima disso. E uma das dicas que a gente sempre dá para todo mundo que passa por aqui, assim, né, pessoas que têm a ideia de ter o seu próprio escritório, né, de começar um escritório de arquitetura, que a gente sempre encoraja os nossos colaboradores, assim, é quando, durante a faculdade, olhar para o lado para observar os colegas. Assim. Então, eu sou o Gabriel e eu conheço o João, mas talvez o João não seja o melhor projetista, mas eu me sinto mais à vontade de falar com ele, ou de ser franco com ele sobre o projeto. Diferente do Pedro, que é muito bom, mas não consigo falar com ele também, é um cara que não sabe ouvir críticas. Então, a gente aconselha isso, que as pessoas olhem ao seu redor, observem seus colegas e tentem encontrar ali potenciais, né, parceiros para um trabalho que às vezes vai durar décadas, que nem é o caso nosso. Todos nós éramos colegas de faculdade, todos nós nos conhecemos da faculdade e continua juntos até hoje. A gente conhece há 15 anos, né? Uma coisa que uma relação que começa em sala de aula e depois se extrapola na vida acadêmica e vira profissional. Perfeito, né? Essas são boas dicas, porque o pessoal que está olhando, daqui a pouco eles vão estar no mercado de trabalho, né? E vão formar os escritórios, então, as empresas, enfim. E aí é bem importante. Eu gostei dessa questão de vocês aí contratar ou buscar pessoas pelo perfil... não tanto o cara técnico, mas a pessoa com integridade, né? Digamos, moral e de convivência. Isso é muito legal, porque mostra um outro lado, né? A gente tem que ser bom, realmente, mas tem que ser humano, que é o mais importante. Aquilo que a gente, às vezes, discute, né? O que é preciso, até no escritório, né? Num projeto. Ser bom é o mínimo, né? Ser competente é o mínimo que a gente tem que ser. Só que a gente tem que ver... o que mais, né? E esse mais é o que a gente acaba buscando, né? Não é decorar um software, não é, né? É um interesse, alguma característica maior do que isso, assim. Legal. Isso é para uma coisa ou outra, né? Só descobrir para que é o potencial de cada um. É verdade, não, isso é liderança, né? Vocês conseguem manter a liderança e como eu falei, os projetos eles têm uma linguagem. Se a gente for fazer uma leitura, ele tem toda uma linguagem, então é uma equipe afinada, né? Eu achei bem interessante, me chamou a atenção, porque quando a gente vê um arquiteto é uma coisa, agora um grupo é diferente, e trabalhar alinhado é um desafio, né? Mas bem legal. Eu acho que o pessoal, não sei se não tem mais perguntas. Não sei se, Gabi, tu tem alguma coisa. Não. Só agradecer, né? Dizer que foi muito bom ver vocês de novo, agora formados, depois de um tempo. Ver, assim, que legal por tanto tempo, manter essa qualidade arquitetônica, assim. Acho que foi uma boa dica que eu dei quando eu sugeri convidar eles para vir conversar com a gente. E estão convidados a vir conhecer pessoalmente Frederico Westphalen e o nosso curso aí. Serão muito bem-vindos quando quiserem vir, né? E, de repente, uma oportunidade também, a gente costuma fazer bastante viagens com os alunos, assim, para eles poderem, né, conhecer outras coisas, né? O melhor repertório que a gente tem é viver, né, os locais. Então, a gente costuma ir, às vezes, a Porto Alegre e tal, alguns lugares, de repente, surge uma oportunidade de conhecer o espaço de vocês também, alguma coisa nesse sentido. Serão bem-vindos. São todos muito bem-vindos. Nosso espaço, dependendo do tamanho da turma, a gente faz em etapas, mas... A gente gosta muito também desse contato. Obrigada pelo convite, né? A gente sempre gosta também de ver o que está acontecendo dentro da universidade. É uma coisa que a gente gosta muito e às vezes não dá tanto tempo, né, de participar. Então é bem legal. A gente gosta bastante de compartilhar. O bom da pandemia é que a gente percebeu que funciona, né? Dessa forma remota, que antes a gente, querendo ou não, tinha um receio, sei lá, não era
E agora, nós, pelo menos aqui, a gente tentou várias coisas de todos os tipos. As bancas foram obrigadas a serem dessa forma. Sim. Então, a gente percebeu que sim, que dá certo, né? Sim. E isso é bom porque encurta um pouco as distâncias, a gente consegue fazer essa troca de conhecimento e foi bacana. Muito obrigada, só agradecer. Com certeza. Funcionou muito, né, Gabi? Funcionou muito. A gente teve, assim, palestrante eu estava falando, Cruz Alta, São Borja, Belém do Pará. A gente teve pessoal lá ontem, né, a Isabela de Boston, nos Estados Unidos. Então, e vocês hoje de Porto Alegre. Então, vocês estão próximos, né? Essa é a nossa realidade, assim, isso é muito bom. Muito bom mesmo, né? O Tadieiro é só para vocês entenderem, a gente fazia uma semana de atividades, ou 2 semanas bem no começo, e aí como os eventos que tem na América do Sul, os Tadieres, né, que a gente tem uma parceria com universidades da Colômbia, México, enfim, desses países da América Latina. E aí se fazia uma proposição, uma proposta, cada dia era cada dia se trabalhava em grupos e se fazia uma proposta, ou de urbano, no último foi do melhoramento do campus, né? Então, e foi em 6 anos, essa é a 7ª edição, então a gente mudou e deu muito certo, a gente encerra muito com chave de ouro com vocês, a gente fica muito feliz por ter o escritório de vocês, assim, na nossa casa e na nossa universidade, né, isso foi muito gratificante. Eu não conhecia, a Gabi nos trouxe, assim, eu fiquei encantado que a gente vê a arquitetura mesmo, né? A boa arquitetura, então para nós de muita felicidade, assim, encerrar com chave de ouro nessa semana farroupilha aí. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela atenção nessa noite de sexta-feira e estamos à disposição aí. Quando precisarem. Obrigada. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Boa noite, tudo de bom. Show, né? Muito bom.